Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Veja o conselho, a sabedoria da palavra de Deus, que exorta-nos a ter cuidado com a opinião da maioria. O que a multidão está fazendo, o que todo mundo, digamos, está fazendo. E achar que é certo porque todo mundo está fazendo. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Você certamente já ouviu falar que o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, ou poucos estejam fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, ou a maioria. Mas, infelizmente, a prática não é tão clara assim. Porque, hoje em dia, vivemos numa época em que as pessoas procuram multidões, elas procuram uma multidão. Normalmente a pessoa quer fazer parte de uma multidão, não importa o tamanho, ela quer fazer parte de um grupo que está fazendo algo que está alinhado com o que ela pensa, com o que ela sente, com o que ela concorda. Então ela encontra um determinado grupo que levanta uma certa bandeira, bandeira de uma ideologia, bandeira de uma pessoa, e ela então abraça aquele grupo, abraça aquela multidão e passa a vestir as cores daquele grupo, ela passa a vestir a camisa daquele grupo, a falar as falas daquele grupo e representar aquele grupo e levantar as suas bandeiras também. Sem nem saber, muitas vezes, na maioria das vezes, o que está fazendo, o que está falando. Nós estamos na era da suspensão do raciocínio. As pessoas suspendem o raciocínio a fim apenas de pertencerem a um grupo, a uma multidão. E então seguem pelos sentimentos muito mais do que pela inteligência. E a palavra nos repreende, nos corrige, nos informa, nos alerta sobre isso. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Ou seja, é natural que o ser humano, até mesmo por questão de sobrevivência, de autopreservação, ele procure se juntar à maioria. Não é? Afinal, quem quer a maioria contra si? Quem quer enfrentar a maioria? Ninguém. Só doido, não é? Só gente realmente convicta de si mesmo, dos seus pensamentos e do que está seguindo. Porque enfrentar a maioria não é para qualquer um. Quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele enfrentou a maioria da época. Ele foi crucificado por isso. Quando a igreja começou, a igreja primitiva, a igreja enfrentou Roma, enfrentou o Império Romano e enfrentou também os religiosos da época. Enfrentou aqueles que viam no crescimento da fé cristã uma ameaça. Mas enfrentou a maioria porque tinha convicção da sua crença, convicção daquilo que sabia que era verdade. Então, quando você está convicto da verdade, você não se importa quantas pessoas estão do seu lado apoiando aquela verdade. Você se apoia na verdade, ponto final. Assim começou a igreja do Senhor Jesus, assim o Senhor Jesus veio a este mundo, apesar de ter pago um alto preço, mas foi um preço necessário. E foi exatamente o preço que ele pagou que mostrou a convicção da verdade que ele veio nos trazer. A morte dos cristãos, os cristãos torturados, martirizados, perseguidos e mortos,
foi exatamente o que promoveu com mais força a crença que eles praticavam. As pessoas que observavam a convicção daqueles homens e mulheres se perguntavam: que crença é esta pela qual eles estão preparados a ser torturados e até morrerem? Que crença é essa? Que Jesus é este? Ou seja, você vê que muitas vezes, para você fazer o certo, você tem que ir contra a multidão. Você vai ter que ir contra. Então a palavra de Deus nos ensina a refletir, a não simplesmente seguir o que todo mundo fala porque é popular. O diabo trabalha com uma premissa. A propaganda da época do nazismo seguia uma máxima. A máxima era a seguinte: uma mentira falada 1000 vezes se torna verdade. Então eles trabalhavam na propaganda. O que era propaganda? Era a lavagem cerebral, fazendo com que a determinada crença que eles queriam que a população aderisse, falasse certas coisas, certos mantras que eles acreditavam. Então, tratavam daquilo com intensidade, lavavam as mentes das pessoas com aquelas afirmações. Então, afirmações na época, por exemplo, o judeu é ladrão, judeu é bandido, judeu é um rato, judeu é perverso, judeu tem que morrer. Então, eles começavam a graduação. Iam falando de certa forma e aumentando aquilo até que se tornou natural. Isso é alvo de estudos em universidades no mundo inteiro. Por quê que pessoas consideradas de bem, pessoas comuns na Alemanha, consentiam na morte dos seus vizinhos judeus? Consentiam nas atrocidades do Holocausto? Como que elas poderiam consentir com aquilo que nós ficamos chocados só de ouvir falar e de ver as fotos em branco e preto? Nós ficamos chocados. Quem já visitou o Museu do Holocausto em Israel ou algum tipo de exibição sobre o Holocausto, sente. É impossível você não sentir impactado com as atrocidades que foram feitas naquela época. Nós, assistindo, vendo as fotos ou vídeos de mais de 70 anos atrás, ficamos chocados. Nós que vemos os relatos à distância, por época e por informação. Agora, e aqueles que estavam lá executando isso? E aqueles soldados alemães que eram pais, que eram filhos, que eram profissionais, que eram pessoas, muitas delas, a maioria delas, pessoas estudadas, pessoas inteligentes? Como que elas se submetiam àquele tipo de tratamento do seu próximo? Ao ponto de exterminar pessoas como se fossem piores que animais, porque não se faz aquilo nem com animal. Fruto de seguir a multidão. Fruto de suspender o raciocínio. De simplesmente achar, bom, se alguém no poder está falando isso, então é porque é verdade. Se alguém está falando isso e esta pessoa está na autoridade, no poder, e o meu vizinho está falando, e o vizinho da frente está falando, e o outro está falando, e a música está falando, e a televisão está falando, e o rádio está falando, e todo mundo está falando, então é verdade. Por isso as pessoas fizeram o que fizeram. Seguiram a multidão para fazer o mal. Mas Deus nos chama a pensar por nós mesmos. Deus nos chama a termos cabeça, inteligência, e alinharmos os nossos pensamentos com os dele. Por quê? Porque ele é a perfeição. Ele é a verdade, ele não é uma verdade. O mundo hoje vem de muitas verdades. A minha verdade, a sua verdade, a minha verdade, a minha experiência vivida, não sei o quê. Não quer dizer nada. Deus é a verdade, ele é o padrão da verdade. Ele é a verdade. Então, quando nós alinhamos os nossos pensamentos, o nosso raciocínio ao dele, então nós não temos nenhum risco de errar. Não corremos o risco de errar. Por isso é importante
você ter muito cuidado se você está seguindo alguma multidão por aí, se você está seguindo alguma ideologia, alguma figura que lhe cooptou o seu cérebro, cativou o seu coração, preencheu um espaço no seu coração que já deveria estar preenchido pela presença de Deus, mas porque estava vazio, você deixou esse espaço ser preenchido por uma coisa tão barata, uma coisa tão banal, que não vale a pena, não vale a sua vida. Meu amigo, minha amiga, não seguirás a multidão para fazeres o mal. E nem sempre a multidão, normalmente a multidão não vai anunciar que está fazendo o mal. Todas as bandeiras que se levantam são em nome do bem. Obviamente o mal sabe fazer a sua propaganda. Ele sabe se disfarçar do bem. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você abraça, com quem você se junta, se associa, qual multidão você está seguindo, qual voz você está repetindo por aí sem nem pensar no que você está falando, para que você não caia no erro e no mesmo buraco que essa multidão está caminhando a passos curtos para cair lá na frente nesse profundo abismo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.